Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo? E agora nós vamos entrar então na inexigibilidade de licitação. Vamos passar aqui mais rápido, mais tranquilo, vamos já direto nos pontos mais relevantes. Sobre conceito de inexigibilidade, que é o que está aqui no nosso ponto 5.4.1, a gente já estudou. É a inviabilidade de competição que vai ensejar a inexigibilidade, que está num rol meramente exemplificativo. E vamos nesse rol lá do artigo 74, tá? Veja que a dispensa está no 75 e a inexigibilidade no 74. Houve uma inversão se comparada a 8666, em que vinha a dispensa primeiro e depois a inexigibilidade. A primeira hipótese, pessoal, de inexigibilidade não muda muito, não muda, na verdade. É a questão de contratação com fornecedor, representante comercial exclusivo. Aqui não mudou. Aqui não há alteração. O primeiro inciso é o mesmo da 8666. Contratação de bens, serviços com produtor, fornecedor, representante comercial exclusivo, há uma inexigibilidade de licitação. E a lei fala que a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica. Nenhuma mudança se comparada à lei anterior, perfeito? Aqui não nos interessa tanto. Inciso 2. Também não tem grandes mudanças. Na verdade, o inciso 2 aqui da nova lei era o 3 da 8666. Qual que é o inciso 2? É a contratação de profissional do setor artístico. Profissional do setor artístico. Veja, contratado diretamente ou por empresário exclusivo. E não muda o fato desse profissional do setor artístico ser consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Perfeito? Não há mudança aqui. Ok, toca o baile. E aí a lei vem e fala, né? Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua da representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou a local específico. Aí aqui nós temos coisa relevante. Veja, pessoal, que afasta-se a inexigibilidade de contratação por meio de empresário com representação exclusiva para um evento ou para um local específico. A exclusividade tem que ser no país ou em estado específico, mas a exclusividade do empresário não pode ser para aquele evento específico ou para uma localidade específica, para o município tal, perfeito? A exclusividade do empresário ou é para o país ou é para o estado, perfeito? Muito cuidado com isso. Agora, veja, essa consagração pela opinião pública ou pela crítica especializada pode ser local. O STF já tinha decidido isso com base na 8666 e isso se mantém aqui. A consagração do artista pode ser local. O que não pode ser com local específico ou para evento específico
é a exclusividade do empresário, perfeito? Desse artista. Então, não tem grandes problemas aqui. O inciso 3 tem mais problema. Olha só, pessoal, vamos lá, olha o inciso 3, que era o 2 da 8666. É inexigível para a contratação dos seguintes, primeiro, veja, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, então, primeiro requisito, tem que ser os seguintes serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, com profissional ou empresa de notória especialização, segundo requisito, sendo vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. É o terceiro requisito, só que esse é um requisito negativo. Eu não posso fazer a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Bruno, qual que é o problema aqui até agora que eu não vi? A ausência de um requisito expresso que estava na 8666 que não está aqui. Qual é o requisito? A singularidade do serviço. Lá na 8666, tá assim, olha, os serviços técnicos do artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade da publicidade da divulgação. É uma redação muito parecida, mas que tem um requisito a menos comparada à nova lei. A nova lei tem um requisito a menos, que seria a singularidade. Olha, pessoal, presta atenção, isso aqui é a minha visão. Eu entendo que a singularidade permanece como requisito implícito e não como requisito expresso mais. Como assim, Bruno? Por que você entende isso? Eu entendo isso pelo fato da inexigibilidade ser uma inviabilidade de competição. Só há razão para que haja contratação de serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização quando o serviço a ser feito for um serviço de difícil execução, for um serviço que poucas pessoas fazem, for um serviço singular. Não há razão para contratar um profissional ou uma empresa de notória especialização se o serviço é um serviço corriqueiro, se outras pessoas poderiam fazer e, consequentemente, ter licitação. Essa é a minha visão, o meu entendimento sobre o dispositivo. Não sei se é o que vai prevalecer quando isso chegar ao Tribunal de Contas, quando isso chegar ao Poder Judiciário. O que nós temos para a prova é o que está aí. E eu acho que a prova, nesse primeiro momento, enquanto não houver manifestação mais forte da doutrina ou manifestação de Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário, a prova para mim vai cobrar essa literalidade. Então, olha lá. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade da publicidade da divulgação. E aí a lei lista vários serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Dentre eles, o que me preocupa muito, o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Isso aqui nada mais é do que a contratação de serviços de advocacia pelos entes públicos. E aí, como que fica a contratação dos serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação? É o que eu coloco aqui. O STF tem um entendimento sólido com orientação na 8666. E aí, lá nesse inquérito 3074, o STF estabeleceu que esses são os requisitos para contratação de inexigibilidade, para contratação de escritório de advocacia por ente público por inexigibilidade. Necessidade de um procedimento formal, que é o procedimento de justificação, especialização do profissional, natureza singular do serviço, demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público e o preço compatível com o mercado.
O STF não criou nada, ele só refletiu o que está na lei. E, dentre esses reflexos, a natureza singular do serviço. A OAB, fazendo um lobby junto ao Congresso Nacional, editou a Lei 14.039 de 2020, que estabelece que os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada a notória especialização. Mentira, pessoal. Isso é mentira. Comprovada a notória especialização do escritório de advocacia, o serviço é, por sua natureza, técnico e singular? Claro que não. 99% dos atos de advocacia são atos ordinários, corriqueiros, que qualquer um faz, que você que acabou de sair da graduação sabe fazer, que aquele que está há 30 anos sabe fazer. A maioria. E aí você quer me dizer que o serviço é, por sua natureza, técnico e singular, pela notória especialização do escritório de advocacia? Eu não concordo. Eu acho que, se o entendimento for de que a singularidade não é mais requisito para a contratação de inexigibilidade e licitação nos serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, os pequenos municípios vão contratar escritório de advocacia à torta e à direito por inexigibilidade. Pequenos e médios municípios. E aí enfraquece as procuradorias. É o meu entendimento que se isso acontecer. Mas, igual eu disse, se a inexigibilidade e licitação, para que ela aconteça, é pressuposto uma inviabilidade de competição, não pode ser para todo e qualquer serviço. Tem que ser para um serviço singular, que não pode ser entendido singularidade em razão da especialização daquele escritório de advocacia. Vamos ver como a doutrina vai se posicionar, vamos ver como o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário vão se posicionar sobre esse assunto. Por enquanto, o que eu me preocuparia na sua prova? Com este slide, que é o que traz a literalidade. É o que me preocuparia, perfeito? Só para te falar, o STJ entende que a existência de corpo jurídico, por si só, não inviabiliza a contratação direta. Perfeito? Ótimo, pessoal. Inciso 4 aqui, olha, é uma novidade e, ao mesmo tempo, não é uma novidade. É uma novidade porque está expresso agora. Não estava expresso na 8666 e vem expresso agora na 14.133, que é o credenciamento. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento é uma espécie agora de inexigibilidade de licitação. Já era permitido na 8666 e agora veio de maneira expressa. Agora o item 5, sim. O item 5, sim. Cuidado, cuidado, cuidadíssimo. Olha lá, pessoal. É inexigível a licitação para aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Por que essa hipótese 5 é relevante? Porque na 8666 isso era uma espécie de dispensa e que agora na nova lei é uma espécie de inexigibilidade. Então, quando houver a aquisição ou a locação de imóvel cujas características de instalação e localização tornem necessária a escolha, ou seja, aquele imóvel é o único a atender os interesses da administração, nós estamos diante de uma hipótese de inexigibilidade e não dispensa. E a lei vira e fala que precisam ser observados ainda os seguintes requisitos. Primeiro, tem que ter a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação e dos custos de adaptações, quando imprescindíveis as necessidades de utilização e prazo de amortização dos investimentos. Certificação da inexistência de imóvel público vago e disponível que atenda ao objeto. E justificativa que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidencie vantagem para ela. Perfeito? Então, estão aqui os requisitos para que haja a inexigibilidade desse inciso 5.
Muito bem, pessoal, vamos sair agora das hipóteses de contratação direta e vamos entrar nos procedimentos da licitação. Nós também não vamos ficar aqui nesse nosso curso estudando etapa por etapa, procedimento por procedimento, cada um detalhado. Não é o nosso foco, o nosso objetivo, é passar aqui nas principais alterações, com foco nas procuradorias. Então vem cá comigo. Como que vai acontecer a licitação com base na Lei 14.133? Ela vai ser dividida nessas 7 fases. A fase preparatória, que ganhava o nome na 8666 de fase interna, e a 2 e a 4, a 2 a 7 seriam a fase externa. A divulgação do edital, a apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Então, pessoal, presta atenção, uma OBS aqui é o seguinte, olha. Primeiro vem a fase de apresentação de lances e propostas e de julgamento. E somente depois a fase da habilitação. Percebeu? Aquilo que na 8666 vinha primeiro a habilitação e depois apresenta e julga as propostas, na nova lei é o contrário. Na nova lei, primeiro eu apresento as propostas e lances, julgo e depois eu habilito, que eu vou habilitar só o vencedor. Eu vou habilitar somente o licitante vencedor. Muito cuidado com isso. E depois eu vou ter a fase recursal e aí a homologação. Há uma inversão, então, aqui, original. A inversão é a fase de julgamento, a apresentação e julgamento antes da habilitação. E se eu quiser inverter, agora é o contrário, é a habilitação vindo antes. Isso precisa vir expresso no edital. Olha lá, artigo 17, parágrafo 2º. A habilitação poderá, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder a fase de apresentação e julgamento de propostas e lances, desde que expressamente previsto no edital. Então a regra é, apresenta, julga as propostas e depois habilita. Se eu quiser fazer uma inversão, agora a inversão é a habilitação vindo antes. Mas isso precisa vir motivado, precisa ser motivado e vir expresso no edital. Outro ponto, olha, que eu já tinha até te falado, né? A preferência agora é para a realização de licitação na modalidade eletrônica, mas que vai ser admitida a forma presencial, desde que motivada, tá vendo? A regra é a via eletrônica. E eu não preciso motivar por isso. Quando eu quiser fazer presencial agora, eu tenho que motivar. É a exceção. Só que aí, veja, a sessão pública deve ser registrada em ata, gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois do encerramento, conforme dispõe o 17, parágrafo 5º. Eu também já tinha te falado isso, do 17, parágrafo 4º. Olha, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Essa é uma tendência da nova lei. É tudo a via eletrônica. A exceção é a via presencial. Se a sessão é eletrônica, os atos também devem ser eletrônicos. Perfeito? Aí a gente chega num ponto alto, pensando em provas de procuradoria. A elaboração do parecer jurídico. Concluída toda a fase preparatória pelos servidores da administração, pela equipe técnica da administração, vai chegar para você o processo. E você vai ter que emitir o parecer. É o ato final do procedimento, da fase preparatória, a elaboração do parecer jurídico. Veja, é a fase final, e trata-se de um controle prévio de legalidade mediante a análise jurídica da contratação. Tranquilo, nenhuma mudança. O que é relevante aqui para nós? É o que precisa estar nesse parecer. Olha aqui, pessoal. Nesse parecer jurídico, você, procurador do Estado, procurador do município, vai ter que apreciar o processo licitatório,
conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. E ainda, vai redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, pessoal. Precisa vir isso na lei? Precisa, tá? Porque, olha, vou te falar, o que existe de parecer que nem quem é da área entende, nem quem é jurídico entende, não está escrito. Então imagina o administrador público, gestor, que não é da área, que não é jurídico, que não é do direito, que não é advogado. Então a lei está falando, olha, procurador, faça um parecer com linguagem simples e compreensível, clara e objetiva, porque eu quero entender o que você está me dizendo. Eu quero ler o parecer e falar, entendi o que eu tenho que fazer. E não ficar indo e vindo, né? O chamado parecer ioiô, né? Você dá o parecer para o sujeito não entender, para ele voltar para você ter que explicar. Então a lei está falando, faça uma manifestação com a linguagem simples e compreensível, clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Aí, pessoal, eu trouxe aqui para você, só para fins de enriquecimento da aula, para mim, eu acho ruim, foram vetados esses 3 dispositivos. Esse aqui, principalmente, eu achei ruim, porque existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do parecer. Se esse parecer é obrigatório ou vinculante. A doutrina fala que é obrigatório, o STF fala que é vinculante. A lei pacificava, falando que era obrigatório, porque poderia ser desaprovado o parecer. Coisa que o parecer vinculante, que o STF fala, não pode. O parecer vinculante, a autoridade tem que seguir. E aí falava que a rejeição do parecer atribuía responsabilidade pessoal e exclusiva do gestor. Isso foi revogado, tudo foi revogado. Como também foi revogado o artigo que fala... Foi revogado? Não, vetado. Também foi vetado o artigo que falava sobre a responsabilidade do parecerista. Foi vetado, honestamente, não faz muito sentido, porque já havia previsão no CPC e já havia previsão na LINDB sobre a responsabilidade do procurador, principalmente o CPC, trazia lá o dolo e a fraude. E a LINDB traz o dolo e o erro grosseiro, né? Então, mas foi vetado, então eu nem vou passar aqui, só trouxe para você a curiosidade de que esses dispositivos foram vetados. Agora, pessoal, o artigo 53, parágrafo 5º, você pode colocar um coração nele aí. Coloca o coração flechado. Ele vai cair muito em prova de procuradoria. Que são as hipóteses em que o procurador-geral, a autoridade máxima do órgão, poderá estabelecer a dispensa de parecer. Quais são os casos? Veja, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, ou seja, o procurador-geral poderá dispensar a elaboração do parecer nessas 4 hipóteses que estão aí, olha lá. Quando houver um baixo valor, quando houver uma baixa complexidade da contratação, quando houver uma entrega imediata do bem, ou ainda a utilização de minutas e de editais e instrumentos de contrato, convênios e outros ajustes, previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, nessas 4 hipóteses, pode tratar de memorizar essas 4 hipóteses. A autoridade máxima, o procurador-geral, poderá dispensar o parecer. Perfeito? Muito bem. Vamos caminhando para a parte final aqui da fase de procedimentos. Veja que eu não falei tudo, nem falei metade do que seria da fase de procedimentos, do procedimento, né? Não adentrei em cada um deles de maneira detalhada, nosso tempo não daria. Eu estou aqui nos pontos mais relevantes, pensando em prova, pensando na 8666, que difere, né, aqui com a nova lei. Eu trago agora a fase recursal. Olha só, pessoal. A fase recursal, veja, será num prazo de 3 dias úteis. Feita a habilitação, o sujeito tem prazo de 3 dias úteis para recorrer.
o recurso vai ter efeito suspensivo. E aí o que eu quero chamar a atenção para você é aqui, olha, são os recursos contra os atos de julgamento das propostas, bem como de habilitação ou inabilitação. Esse é o que me interessa. O sujeito vai recorrer do ato que julga a proposta, classifica ou desclassifica. O sujeito vai recorrer contra o ato que habilita ou inabilita o licitante. Tem que observar isso aqui, olha. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. E o prazo de 3 dias úteis para a apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou lavratura da habilitação ou inabilitação, ou na hipótese de adoção de inversão de fases da data de julgamento. E presta atenção, a apreciação dar-se-á em fase única, pessoal. Nossa, se eu sou examinador, minha mão coça para cobrar isso aqui de você. Eu posso recorrer, a lei estabelece quatro hipóteses. Eu quero trabalhar 2, que são essas 2 aqui. Do que não cabe recurso, a lei fala, cabe pedido de reconsideração. Mas não quero estudar isso com você. Eu quero estudar isso aqui. Dentre as 4 hipóteses que cabem recurso, 2 nos interessam. A que julga as propostas e, portanto, classifica ou desclassifica as propostas, e a que habilita ou inabilita o licitante. Presta atenção, a regra é, primeiro eu julgo, classifico, depois eu habilito o licitante vencedor. Eu tenho que manifestar a intenção de recorrer imediatamente em cada ato. Classificou a proposta, desclassificou a proposta, eu tenho que manifestar imediatamente a intenção de recorrer, sob pena de preclusão. Habilitou ou inabilitou, eu tenho que manifestar imediatamente a intenção de recorrer. E depois eu tenho prazo de 3 dias úteis para apresentar as razões recursais. Presta atenção que a fase única de recursos, vai permanecer mesmo quando houver a inversão de fases. Lá na lei das estatais, há a fase única, mas se houver a inversão de fases, ou seja, se a habilitação vier antes, anteceder a classificação das propostas, a fase única acabou. Aqui não. Aqui haverá a fase única mesmo após a inversão das fases, mesmo ocorrendo inversão. O que vai mudar é quando o prazo começa. Esse prazo de 3 dias úteis, ele vai começar da habilitação ou da inabilitação, ou do julgamento ou da classificação da proposta, aquilo que for o último. Ficou claro? Muito cuidado com isso. E os recursos, todos eles, tá? Têm efeito suspensivo. E devem ser interpostos no prazo de 3 dias úteis. No que tange especificamente ao julgamento da proposta e à habilitação do licitante, manifesta a intenção imediatamente e tem o prazo de 3 dias úteis posteriormente. Muito bem, pessoal, vamos entrar agora nas modalidades de licitação. 5 modalidades. 2 modalidades foram extintas e foi criada uma nova modalidade. Quais são as modalidades previstas na nova lei? Tá aqui, olha. Pregão, concorrência, concurso, leilão e o novo, o diálogo competitivo. Observe que o convite e que a tomada de preço foram extintos. Perfeito? Olha, vou começar com essa parte aqui, não mudou, tá? É vedada a criação ou a combinação entre as modalidades já existentes. Eu não posso levar uma parte concorrência, uma parte diálogo competitivo. Uma parte concurso, uma parte pregão. Não posso. Escolheu uma modalidade, tem que ir com ela.
E aí agora é o mais legal, o mais importante. Olha isso aqui, olha. A escolha das modalidades agora é de acordo com a natureza do objeto e não mais de acordo com os valores. Você vai se lembrar, lá na Lei 8666, havia cabimentos de valores, da concorrência, da tomada de preço e do convite, não lembra? Não tinha lá até 330 mil, acima de 330 mil, não tinha isso? Isso acabou. A escolha agora da modalidade não se dá pelo valor da contratação, se dá pelo objeto a ser contratado. E no nosso próximo bloco, a gente vai estudar isso. Grande abraço e até daqui a pouco.